Padre, assina o livro para mim. Gabriel. Aí eu trouxe para fora tudo que eu tenho horror de mim, em mim. O meu lado mais agressivo, o meu lado mais judiado pela vida, sabe que eu não sei de onde vem isso, né? É uma coisa muito ruim que eu não gosto de sentir. E aí eu falei, senhor, minha filha, pelo amor de Deus, você está sendo inconveniente. Você não está vendo que eu não posso parar? E fiz uma coisa de qualquer jeito. Só que aquela minha palavra atingiu ela de um jeito, ela só falou assim, ô padre, desculpa. É que esse livro era muito importante para o meu namorado. Esse livro mudou a vida dele e era muito importante para ele. Eu queria levar esse livro autografado para ele. Aí pronto, porque eu sou assim também. Dá raiva, eu senti vontade de abraçar aquela menina, de chorar, só que não deu mais tempo. Ela não me deu a oportunidade, ela se perdeu no meio da multidão. E os seguranças, e eu já saí chorando. Impactado pelo que ela tinha me causado. Oh meu Deus, ela tinha um motivo dela. Só que eu não tinha condições de atender esse motivo, aí eu perdi terrivelmente. Gabriel, eu entrei dentro, cansado do evento, já era um dos últimos momentos, eu tinha que ir para o hotel tomar banho e voltar para fazer o show de encerramento. Foi no dia que eu fiz a música Filho do Céu, que eu estava na adoração lá e fiz a música de manhã. Eu entrei dentro da van como se tivesse passado um caminhão em cima de mim. Gabriel, eu chorei assim, com um arrependimento tão profundo, chorei e pensei assim, oh meu Deus, eu não tenho o direito de pedir ao Senhor muitos milagres. Eu não sou um homem que prega isso. Eu sou um homem que prega o tempo todo de que existem limites que o Senhor respeita, que o Senhor não tem como alterar, porque passou pela minha escolha. Essa é a minha pregação. Então, às vezes, eu tenho medo de pedir para Deus aquilo que contradiz o que eu acredito. Eu não acredito que Deus é obrigado a me dar tudo que eu quero. Ele vai me dar a medida que eu necessito. E aí eu chorando falei isso para Deus. Senhor, se hoje eu pudesse lhe pedir uma única coisa, eu lhe pediria a oportunidade de reencontrar um dia a Patrícia. E falei essa oração dentro da van. Aí entrei dentro da van, fui para o hotel. Quando eu entrei no hotel, sempre fica aqueles rapazes da recepção, né? Tinha uns 5, 6, assim, todos parados, bem uniformizados. Nisso o gerente que estava fora me cumprimentou. Oi, padre. Bom. Aí ele falou assim, acompanhe um de vocês acompanhe o padre até o quarto para saber se está tudo certo. Naquela época eu andava muito sozinho ainda. Aí eu falei, não precisa não. Aí ele falou, não, padre, faz questão. Aí entrou um rapaz dentro, e só que eu estava tão abatido pelo momento, né? Tão abalado, que eu não prestei atenção nele. Eu ainda estava com aquele momento difícil. Aí eu dentro do elevador, quietinho, aí ele falou assim, cansado, padre? Aí eu falei, tô, meu filho, foi bravo lá. Ele falou, muita gente, né, velho, muita gente. Só com aquela história na cabeça. Eu falei, pois é, a minha namorada estava lá hoje. Aí, ele muito sem graça também, um rapaz tímido, né? Ele falou assim, estava lá hoje, estava no meio daquela multidão também. Tudo bem, até aí, né? Mas, gente, na hora, me acendeu a luz e a minha prece. Ele falou assim, é mesmo? É, ela estava lá. Inclusive, ela estava com um livro meu lá, não sei. Eu não sei se ela conseguiu, padre. Eu pedi, o senhor aquele livro do senhor mudou muito a minha vida. Aí ela sabe disso. E ela foi a fazer, eu vou conseguir o autógrafo para você. Que eles não sabiam que a gente ia ficar hospedado naquele hotel. Aí foi assim, o nome dela é Patrícia. Que eu não sei se é, que já tem uns 4 anos que isso aconteceu. Aí levou aquele susto, como é que o senhor sabe? Disse, filho, eu não estou acreditando. Aí contei para ele o acontecido. Porque eu autografei de qualquer jeito o livro, sabe? Filho, aí, naquela hora, Gabriel, eu entendi o sentido do que é ganhar e do que é perder, né? Deus não precisava ter feito isso comigo, né? Poderia muito bem ter ido embora sem ter presenciado uma ação tão cuidadosa de Deus na minha vida. Ele falou, meu filho, traz essa menina aqui, pelo amor de Deus, amanhã, antes de eu ir embora. E eu tive a oportunidade de corrigir, sabe? De autografar o livro bonitinho, de um jeito certo, com calma, com tranquilidade. Mas isso é um fato para eu saber que a providência de Deus existe, mas que nem sempre eu tenho essa oportunidade de voltar e ganhar com aquilo que eu tinha perdido. Que bonito, você está aí. Que pena que a gente já tem que acabar o programa, gente.
Tá bom demais, não tá? Nem dei muita atenção pro povo do Twitter aqui hoje, mas é tão bom ficar ouvindo aqui o pai. O Twitter é complicado, né? As pessoas querem conversar direto. A gente entra lá, pós... Não é chat, gente, é só um lugar de comunicações. Às vezes, né? Fala assim, e eu gosto muito do Twitter, comigo, muito, mas às vezes se você né? entra, você tem que saber que você vai ter que falar, e senão aí você arruma inimizade. Quem não respondeu, esse tempo que eu estou trabalhando muito, que eu estava muito ocupado com muita coisa, eu estava até evitando, porque você entra... Outro dia um falou assim, o padre Fábio entrou como sempre é, um superstar. Escreveu algumas palavras e não respondeu nada a ninguém. Ô, gente, mas era só o que eu podia fazer naquela hora, né? Aí se você não escreve, fala, ele está sumido durante um tempo. Não sei o que. Agora, como é que faz para agradar? Por outro lado, é tão bonito, né? Você imaginar que a televisão, que o rádio, que um CD, que um livro, né? Essa história aí desse namorado, quer dizer, o que será que esse livro... Porque foge ao controle, né? Você não imagina a pessoa que está ouvindo aquela canção e o que aquela canção tocou naquele momento na vida dela, aquela palavra, ou aquele texto, né? É aquela mulher que se identifica com essa mulher que está no livro, é a carta que fala da perda do pai, da morte, enfim. E aí a pessoa lê aquilo lá e aquela palavra vem e toca ali, né? Quer dizer, o retorno que a gente teve, Gabriel, no momento que você fala da morte do seu irmão, né? Quanta gente se manifestou por causa da história. É a carta que abre, né, o livro, né? Nossa, não foram poucas as pessoas que vieram dizer para mim que foram curadas nos seus afetos, nas suas interpretações de tantas coisas que aconteceram nas suas vidas, por causa do texto, né? Então você pensar que um texto tem o poder de curar, isso é fantástico, né? E por isso que a gente não vai parar nunca de escrever, né? Enquanto a gente tiver disposição e Deus nos der força. E é interessante que esse você fala mais do seu pai, o outro eu tinha falado muito do meu pai, né? E aí eu fiquei pensando assim nas pessoas, porque a carta, ela tem uma coisa bonita, assim, porque a gente usa alguns autores, porque a gente está lendo o autor, né? Não é um livro de pesquisa que você vai e tal, você está lendo, pega. Aí eu fiquei lembrando dessa coisa da invisibilidade e das pessoas que marcam a nossa vida, e fiquei lembrando da Rosa, que trabalhava em casa. E aí é interessante que, quando você começa a escrever, a sua memória afetiva vai trazendo tantas experiências tão lindas na nossa vida, que às vezes a gente esquece, né? Vai passando e fala, meu Deus, essa pessoa marcou minha vida nesse momento, essa pessoa marcou nesse momento. Porque a gente é isso, né? É uma colcha de retalhos em que cada um vai fazendo um pedacinho, né? E pensar que depois, isso que é meu, que é seu, né? As nossas histórias contadas em cartas, alinhavadas em filósofos, escritores, depois vai parar na mão do nosso povo, né? E você tem a oportunidade de também colocar as suas lágrimas ali, as suas dores, as suas esperanças. Você tem a oportunidade de renovar as suas convicções de fé.